E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta. Vamos de resumão nesse dia 23, segunda-feira. Vamos falar sobre o sorteio que aconteceu pela Copa do Brasil. A competição vai para a quinta fase e o Vasco vai enfrentar o Paysandu. Paysandu, que é um time do Pará muito difícil de ser batido lá no Mangueirão. E o Vasco precisa estar muito atento. O Paysandu, inclusive, foi campeão paraense em cima do Remo. O Remo que está na Série A do Brasileirão 2026, né? Então o Vasco tem que estar aí muito atento para evitar as zebras, né? Quem esteve nesse sorteio foi o presidente Pedrinho. Eu vou deixar trechos aqui da entrevista que o Pedrinho deu durante ali a zona mista do sorteio da competição, né, da Copa do Brasil. Pedrinho falou sobre a saída do Coutinho, né, como foi uma situação realmente em que precisou respeitar o atleta. Falou sobre a saída do Diniz e a chegada do Renato Gaúcho, que já chegou conquistando o elenco, bons resultados, e voltou, né, a conquistar ali a sinergia que o Vasco precisava com a torcida. Falou também sobre o momento da SAF, em que pé está essa negociação da SAF vascaína, né? E falou sobre a importância de se ter paciência com as contratações que chegaram, né? Citou até o exemplo do Flaco Lopes e do Vitor Roque no Palmeiras, onde os dois precisaram de um pouco mais de tempo para se adaptar e dar retorno. Então acompanhe aqui tudo que o presidente Pedrinho falou hoje no sorteio da Copa do Brasil. Não esquece, deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta aí tua opinião sobre esses assuntos. A contratação do Coutinho especificamente, que na época ainda era o Marcelo Santana, se não me engano, né? Ela foi conduzida por mim. A parte financeira, o diálogo. Então, assim, por muito respeito ao Coutinho e ao ídolo que ele é. E nessa reta final que o Coutinho veio falar comigo, de imediato a minha preocupação era realmente com a pessoa do Coutinho. Então, assim, eu não criei nenhuma resistência contratual, não nada disso, porque eu sei e conheço muito bem o Coutinho, o que ele estava passando e pelo menos o que ele passou para mim do sentimento dele. É um jogador que, assim, eu acho que merece muito respeito da torcida do Vasco. As pessoas, de um modo geral, têm por característica normalizar ou simplificar um ato muito grande feito pelas pessoas numa frase que é muito criada: ninguém botou uma arma na sua cabeça para você fazer isso. Inclusive usaram para mim: ninguém botou uma arma na cabeça do Coutinho para ele abrir mão do que ele abriu. Mas é muito fácil falar. É só você pegar a porcentagem e você abrir mão do que você tem para ganhar na tua porcentagem para ver se você vai abrir. Então ele abriu mão de muita coisa, o Vasco fez um esforço muito grande para que ele viesse, por tudo que ele representa. Mas chegou no momento que ele pediu pela questão da saúde mental e sempre foi, de imediato, muito respeitado, principalmente por mim. É uma perda técnica importante pra gente, né? E como pessoa e liderança também do jeito dele. Mas é um cara que realmente eu acho que tem, apesar do pouco tempo ali com a gente, teve uma importância muito grande. Com relação ao Fernando Diniz, eu só tenho que agradecer a ele. Minha admiração pelo trabalho continua, pela pessoa continua. É um cara extremamente inteligente, de uma capacidade enorme. E chegou um momento ali que eu tinha que tomar a decisão, né? Dói, me parte, porque é um cara que eu admiro mesmo, as ideias, admiro o conceito com que ele aplica futebol. E continuo com a mesma admiração, falando que foi um dos melhores treinadores que eu tive a oportunidade de conviver. E o Renato é um cara especial por tudo, né? Pela forma de trabalhar, pelo jeito que ele conduz o dia a dia, a forma com que ele pensa futebol, eu mais próximo dele agora tendo conhecimento disso, né? Um cara vitorioso também. Então, assim, cada um com com os seus conceitos, com as suas qualidades, e o resultado do Renato imediato muito bom, né? Traz uma sintonia com a torcida, e isso é importante para os atletas. Mas, com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante. Não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube-empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência. Olha, consequentemente, com dinheiro, obviamente os objetivos vão mudando porque você vai fazendo outro nível de contratação. Apesar de que as nossas contratações, como vocês mesmos falaram, foram contratações importantíssimas, né? É porque assim,
O que aconteceu nos últimos anos do Vasco, com o Vasco, e não é uma autodefesa, realmente para mim é uma realidade, é uma avaliação que eu faria se eu estivesse do outro lado, ficou muito fácil bater no Vasco. Ficou muito fácil. Os próprios representantes do Vasco têm muita facilidade para menosprezar tudo que o Vasco faz. E a gente tem exemplos de grandes clubes que fizeram contratações importantes e jogadores que demoraram a engrenar. O próprio Palmeiras, que é um clube hoje muito bem conduzido pela presidente Leila, muito bem estruturado, teve na contratação do Flaco Lopes, do Vitor Roque, que demoraram um pouquinho para darem uma resposta positiva. E se vocês pegarem o Robert Renan, o Gomes, o Thiago, o Matheus França, que foi muito elogiado por vocês, assim, que a gente pede até para o torcedor um apoio para o Matheus, porque ele é um jogador de muito potencial. Isso não sou eu que estou falando, é só vocês pegarem todos os comunicadores, os comentaristas, os digitais influencers que falaram sobre o Matheus. Só dando exemplo do Matheus. E a gente ali às vezes vai depreciando os nossos valores. E todos os comentários quando eu sou do Vasco, mas o Vasco tem um time limitado. E eu não vejo isso com relação aos outros times que estão na mesma prateleira que a gente, quando é uma avaliação desportiva. Então o Vasco para mim é um time que a instituição fez uma janela importante, de jogadores importante, e obviamente com mais receita, mais possibilidade de jogadores de uma prateleira melhor. E os objetivos dentro das competições, eles vão mudando de acordo com o teu desempenho. No mata-mata é uma coisa mais peculiar, né? A gente, de repente, com um elenco inferior a outros, nós conseguimos chegar a uma semifinal e uma final. Então, é saber aproveitar a competição.